Olá, eu sou a Aline e eu quero convidar você a ler um capítulo da Bíblia por dia comigo. Vamos começar com Mateus, Novo Testamento? Já que a gente vai ler o primeiro capítulo juntos hoje, vamos só contextualizar. O autor é o apóstolo Mateus, discípulo de Jesus, aquele que era cobrador de impostos, ele era publicano, ou cobrador de impostos, são sinônimos, e ele era visto como um pária. Ele não era bem visto pelos judeus, porque ele era um funcionário, digamos assim, do Império Romano, daquele povo dominador, né, que se instalou em algumas cidades onde moravam ali os judeus. Então, os judeus que eram publicanos, os cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos pela sociedade. Até que Jesus o chama e ele deixa para trás esse ofício e muda a sua vida. Esse evangelho é um dos 4 evangelhos. O que significa evangelho? Significa boas novas, as boas notícias. Chegou o Messias, chegou aquele que cumpriu as promessas que estão lá no Antigo Testamento. Então, nós temos na Bíblia 4 evangelhos, ou seja, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são aqueles que contam a história de Jesus. O primeiro deles é Mateus, nós temos também Marcos, João e Lucas. E sobre o Evangelho de Mateus, ele é, digamos, o mais recente desses 4, foi o que foi escrito primeiro. Ele data mais ou menos, tem gente que diz de 50 a 55 anos depois de Cristo, tem gente que diz de 50 a 75 anos depois de Cristo. Ainda assim, isso aponta para ele ser o mais recente ou um dos mais recentes. E provavelmente o público-alvo desse evangelho de Mateus é o povo judeu. Por quê? Ele muitas vezes vai apontar para o fato de que Jesus cumpriu todas as promessas, ou cumpriu várias das promessas que foram ditas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ao longo dele, nós temos várias informações de como será o Messias, aquele enviado por Deus. E Mateus, por muitas vezes, no seu evangelho, diz assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito, ou ainda, isso foi dito, ou ele disse isso, ou ele fez isso, para que se cumprisse o que está. Então, ele vai sempre apontar para as escrituras do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias, é o Cristo, aquele que o povo judeu esperava. Então, abre aí a sua Bíblia, no primeiro capítulo de Mateus, e a gente começa com a genealogia de Jesus. O primeiro versículo é assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E do versículo 2 até o 16, nós temos toda a descendência, desde Abraão até o nascimento de Jesus. Ao longo desses nomes aí, se a gente já leu o Antigo Testamento, nós conseguimos identificar alguns nomes que tiveram certa relevância lá no Antigo Testamento, que há registro sobre essas pessoas. E a genealogia de Jesus é importante porque também havia profecias a respeito dos seus descendentes. Deveria ser descendente de Abraão, deveria ser da tribo de Judá, deveria ser descendente de Davi. Então, nós vemos que tudo, até essa genealogia, aponta para o cumprimento de algumas promessas com relação à vinda de Jesus. Então, vamos ler. Eu falei que a gente ia ler, então vamos ler. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Até aí, nós estamos iniciando
o verso 6. Você consegue reconhecer algum nome? Abraão, lá em Gênesis, conhecido como pai da fé. Nós temos aí, talvez você já tenha ouvido falar, de Boaz, de Raabe, de Ruth. Consegue identificar algum nome aqui? Então, nós temos, por exemplo, no livro de Ruth, contando a história de Ruth. E nós temos Raabe, lá naquela história de Josué, quando enviou os espias, e havia uma prostituta chamada Raabe, que acolheu os espias, os escondeu e depois ajudou-os a sair em segurança daquela cidade em que eles foram buscar informações, com um pedido que quando eles fossem invadir, que ela e a família dela fossem poupadas. E assim aconteceu. Continuando, e aí nós temos o rei Davi. Davi gerou Salomão, que também foi rei, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Nós temos essa história também no Antigo Testamento. Quem foi Urias? Quem foi essa mãe de Salomão? Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, desses outros descendentes, a partir de Salomão, também temos várias referências no Antigo Testamento. E tudo isso, toda essa genealogia, como eu tinha falado, aponta para o cumprimento de várias promessas. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, ou o Messias. Depois nós temos uma breve história sobre o nascimento de Jesus, de como ele foi gerado. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ou seja, antes que eles tivessem relação sexual, eles estavam prometidos em casamento, ou seja, eram noivos, e antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, para que ela não fosse punida, para que ela não fosse envergonhada, humilhada. Mesmo ele, na sua cabeça, desconfiando de que, se ela está grávida, ela me traiu, ela teve um outro homem. Mesmo assim, ele não queria expô-la, humilhá-la. Isso já mostra um caráter também desse homem, não é? A mulher que gerou Jesus através do Espírito Santo que agiu sobre ela. E o homem que foi escolhido para acompanhar o crescimento de Jesus foram duas pessoas que tinham um caráter que fala muito também sobre essa escolha de Deus, sobre essa mulher e esse homem. E agora, no verso 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: olha que interessante, ele só pensou. Ele pensou, ela me traiu, é melhor eu anular esse casamento, não vou fazer com ela o que eu poderia fazer, não vou expô-la, mas vou anular esse casamento. Ele só pensou e veio o anjo do Senhor. E disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
ela dará à luz um menino, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é curioso porque Jesus é a forma grega do nome Josué, que significa o Senhor salva. Esse é o significado do nome Jesus, o Senhor salva. 22. Tudo isso aconteceu, olha aí o que eu tinha falado, né? Mateus, mais uma vez, sinalizando para o cumprimento de uma profecia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está em Isaías 7:14. Livro de Isaías no Antigo Testamento, capítulo 7, verso 14. E o chamarão Emanuel, Deus conosco, porque naquela época o profeta dizia o quê? Que Deus enviaria seu único filho. Esse homem também seria Deus, seria o Deus conosco. Deus que encarnou entre os homens, Deus que se fez homem para habitar conosco. Por isso Isaías diz que chamarão aquele homem de Emanuel, chamarão aquele homem de Ele é Deus, e Deus está aqui conosco. Verso 24, e já estamos quase acabando. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. E o último verso, verso 5, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. E nós vemos então como esse homem já tinha também uma grande fé e um grande temor a Deus. Tanto Maria, que, imagina só, muito jovem, viu-se grávida, sem ter tido relações com nenhum homem, sem ser casada, e esse homem, José, que viu a sua prometida esposa grávida, e aí então se casaram, descobriu que ela estava grávida, e vendo que eles não tinham tido relação, imaginou que essa mulher me traiu. Decidiu não expô-la, decidiu não fazer com que ela fosse humilhada publicamente, porque ele poderia fazer isso. Ele queria só anular o casamento e sair de perto dela, fingir que nada aconteceu. Só que a partir do momento que o anjo do Senhor vem, ele cumpre, ele faz exatamente aquilo que o anjo do Senhor lhe disse. Ele recebeu aquele direcionamento e cumpriu, ou seja, ele anulou a vontade dele, não duvidou e cumpriu aquilo que o anjo o havia dito. Isso fala muito sobre essa mulher e esse homem escolhidos para acompanhar a vida de Jesus nos seus primeiros passos, na sua infância, adolescência, até a vida adulta. E no próximo vídeo, vamos ler juntos e fazer alguns comentários sobre o capítulo 2. Vamos orar? Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque no dia de hoje tivemos contato com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é verdadeira, que nos alimenta, Senhor. Eu te peço que para cada um que tenha visto, que tenha acompanhado essa leitura, que o Senhor venha a tornar essa palavra viva em seus corações. Que a nossa fé cresça, e que nós possamos ouvir o Teu direcionamento e seguir sem duvidar, deixar para trás a nossa vontade e fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus no dia de hoje. Amém. Fica com Deus e amanhã estudamos o capítulo 2.